Viu como é que é interessante a aula interagir? A gente teria bem mais temas, a gente teria bem mais vídeos se todo mundo, né, perguntasse aí. Vamos lá. Gente, por favor, eu pedi um rapaz para poder estar traçando para mim linha de tendência de baixa, o cara me colocou a linha na parte de baixo. Não é na parte de baixo, é na parte de cima, ok? Por favor, não dê essa mancada aí, vocês não são mais iniciantes. O que aconteceu aqui? Você tocou uma vez, tentou tocar, isso aqui no H1, velho. É no H1, Gabriel, presta atenção. Aqui, ó. Tocou uma vez, aqui não era considerado, deixa eu ver. Aqui embaixo que eu consideraria uma linha de tendência de baixa. Aqui, ó, eu não teria considerado aqui. Após 7 candles que eu vou considerar. Outra coisa também que eu faço para poder considerar é o seguinte. O preço está em queda. Tum, tum. Aí ele fez uma barriga e voltou a encostar. E depois começou a fazer outra barriga e voltou a encostar. Ah, meu filho, aí eu traço sem dó mesmo e tomo aquilo ali como número de força. E toda vez que chegar ali eu paro de operar. Entende, gente? Toda vez que chegar ali, entendam. Nós somos operadores de fluxo. Tem gente que espera chegar na linha lá em cima para vender. Não. A gente espera chegar lá em cima e para de operar. Entende? A gente não vende quando está na linha ou a gente não compra quando está na linha. A gente espera chegar na linha e para de operar. Por quê? Porque é segurança. Se vocês quiserem mudar o estilo de trade de vocês e operar suporte e resistência, tudo bem. Mas como a gente opera fluxo, a gente espera chegar na linha e para de operar. Entende? Me fala uma coisa. Olha só para você ter noção. O que ainda estava em tendência de alta até aqui. O H1, deixa eu marcar ele aqui. Eu coloquei para gravar? Eu acho que não. Coloquei. Caramba, esse martelo repetido aí poderia ter... Era para ter tido uma reversão de alta aí, né? Viu? Entende? Porque depois de uma longa tendência de baixa, quando acontece esse martelo aí, pode ter uma correção, né? Exatamente. Porém, não houve. Entende? Não houve. Por quê? Porque é em H1, meu caro amigo. É em H1. Ou seja, isso aqui é no gráfico diário. Então, a gente traça as maiores zonas de força no H1. Se fosse no M5, teria uma reversão? Teria. Acredite em mim, teria. Quer ver? Vamos caçar uma aqui. Olha que bacana que rolou no M5, cara. Isso aqui é sensacional. Repara para você ver que toda vez que o preço chega nessa zona, ele tende a cair de novo. Então, quando o preço começa a chegar nessa zona aqui, é o que eu falei. Vocês param de operar, esperam o preço entrar em tendência de queda, porque toda vez que ele encostar, ele tende a fazer o quê? Bum, dar aquela queda monstruosa. E se a gente fosse pegar bem direitinho aqui, ó. Cadê? Aqui você teria tido. Aqui você não teria operado, porque a gente não opera quando encosta na linha, a gente não opera a retração. Ou melhor, teria sim, porque isso aqui foi um rompimento falso. Então, se for um rompimento falso, a gente teria operado venda aqui. Então, a gente teria tido um win. Nesse segundo aqui? Tira o segundo quieto. Nesse aqui, não é? Esse daí, quando ele fechasse o tempo de 1 minuto, aí eu entraria no segundo. Entendi. Já, entendi. Eu entraria aqui, ó. Cadê o negócio? Eu entraria aqui. Eu não entraria nesse aqui, não. Não, então, é nesse mesmo que eu tô falando. Sim. Ah, tá. Não, tranquilo. Que bom que você tá pegando o espírito da coisa. Aí é o seguinte, eu entraria aqui, win, lose, win. Bati minha meta. Deu esse sinal aqui, eu paro de operar. Eu não vou operar nesse sinal. Por quê? Eu vou entender o que o mercado está me dizendo. Quem me garante que ele não vai tentar buscar lá em cima de novo? Ninguém me garante isso. Então, deu esse sinal aqui, que é o quê? Justamente indicando perda da força de venda, porque chegou a descer até lá embaixo, no M5, e depois do nada revirou e fechou. Como é que chama isso aqui, Thiago? Você que entende. Oi? Tá falando comigo? Tô. Como é que chama isso aqui? Cara, no vídeo tá parecendo um doji, mas se não for um doji, deve ser um martelo, né? Uma estrela cadente. Eu não sei. Eu não sei. Acho que esse é o doji mesmo. É o doji, né? É um doji, não sei se é invertido. Doji invertido. Peraí, eu vou já procurar esse doji aí. Eu tenho uma figura idêntica aí. Tá, tranquilo. Procura aí e fala pra gente. Porque eu analiso essa figura aqui, porém eu nem sei o nome.
eu percebi estudando que toda vez que dá ela tende a dar reversão. Se bem que aqui em cima deu um martelo também não deu reversão. É um doji mesmo, isso aí. É um doji. Tá, eu pararia de operar aqui, esperaria o mercado voltar. Cadê? Esperaria o mercado voltar como é que fala? A encostar na linha para depois operar. Aqui, assim que rompeu, eu já teria pensado em quê? Em compra. Aqui eu teria tomado stop. Aí, como eu percebi que formou-se o martelo também, e que está em tendência de queda, e que se o preço... Olha para vocês terem noção. Aqui eu teria feito cagada mesmo. Por quê? Porque isso aqui, gente, é correção de preço. Se o preço está em tendência de queda, eu não opero correção. Ou seja, eu só vou operar quando eu tiver certeza que ele está caindo. Mas mesmo assim, eu teria acreditado no rompimento e teria me fudido. Então isso acontece até nas melhores famílias. Porque tem um candle bem em cima da linha, né? Exato. Candle fechado totalmente em cima da linha. Exato. Então, por exemplo, poderia ser porque eu não tracei direito, respeitando sombra, porque repara bem que você vê que eu suprimi essa sombra aqui. Entende? Poderia, vários fatores influenciam nisso aqui. Vários fatores mesmo. Cadê? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não tem lógica não. Eu teria que ter traçado direito. Só que até então eu não saberia. Nesse caso, Gabriel, o Coringa lá me ensinou foi exatamente sobre isso. Quando você está num tipo de tendência dessa, é onde que eu vou usar o gráfico de linha para me ter um ponto exato onde eu vou traçar a linha de tendência. Tranquilo. Aí não questão da... Só que é o que eu falei, eu estou analisando aqui com vocês como se a gente não soubesse o futuro. Então, até então, a gente só teria acesso a essa informação aqui. Ó. Então, como deu um candle de força e veio uma tendência linda de alta, infelizmente, eu teria que acreditar na reversão do preço mesmo. Então, eu teria me fudido aqui. Teria, fazer o quê? Se eu quisesse continuar acreditando em stop, em compra aqui, eu teria também, só que aí já vem aquela questão de bom senso, né, gente? Nós já teríamos batido a nossa meta muitas vezes aqui atrás, então não tem por que continuar operando. Mas se eu tiver que mudar de carteira, aqui seria uma carteira que eu fecharia em vermelho. Aí beleza, deu uma onda, voltou a testar. Mas se eu tivesse esperado mais um pouquinho. Observa bem pra você ter noção. Aqui eu teria entrado com uma venda, rapaz, daquele naipe. Mesmo operando candle a candle igual um louco, eu só saberia que o preço teria que buscar o quê? O próximo fundo aqui embaixo. Então eu acreditaria que depois desse rompimento aqui, eu entraria comprando que nem um doido. É ou não é? Que nem eu acabei de ensinar vocês. Então, tipo, após o rompimento do fundo passado, eu entraria vendendo igual louco, sabendo que a tendência do preço era chegar nessa zona de suporte aqui. E teria dado bom demais. Então vocês têm que analisar isso aí tudo, entende? Não é porque está em fluxo de queda... Gabriel, isso aí é em 5 minutos. É em 5 minutos. Dá pra acreditar nisso? Em 5 minutos. Caramba. Oi? Olha aí. É o que é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Deus, onde é que eu tô indo? O Skype tá aqui, eu tô indo nos meus documentos. Eita. Nossa, Deus, já tá dando 45 minutos, mas eu falo, hein? Nossa, Gabriel, depois eu vou perguntar a você sobre a Fibonacci. Tá, tranquilo. Meu computador está alerta demais. Ó, a galera toda entrou, eu nem vi, velho. Não quer... Ô, Eric, tá bugando aqui, mano. Como é que é? Chama Doji? Não, é Doji... Deixa eu olhar aqui. É Doji Libelo o nome dele. Doji o quê? Libelo, mano. E ele indica o quê? Tá dizendo aqui. Doji Libelo é um tipo de Doji que caracteriza-se por não substituir sombra. E sim uma longa sombra inferior. Esta longa sombra inferior mostra a pressão compradora mais a posição dos preços baixos, indica que muitos vendedores ainda estão especulando. Este candle é interpretado como
padrão de reversão. Viu? Então é bacana. Sem saber dessas merda, utilizando só o padrão, eu já teria parado de operar aqui, que nem eu expliquei pra vocês. O Doji, se ele está em uma tendência de consolidação lateralizada, ele não tem efeito nenhum. Ele só possui uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Sim. Todo padrão que a gente encontra, eu só levo em consideração quando tem uma grande tendência de baixa ou uma grande tendência de alta. Eu não... Tem uns que parece que... Tem uns que te avisam que o mercado vai estourar. Mas, enfim, eu acredito que o que tira o mercado da lateralização é notícia. Eu não acredito em padrão, assim. Tu ouviu falar tu deve conhecer o bebê abandonado? Já vi, já. Pode falar? Esse é o pior que existe. Toda análise técnica, se dá tem uma tendência de alta, o mercado vai sofrer uma grande reversão de baixa. Se dá uma tendência de baixa, o mercado vai ter uma grande reversão de alta. É o que é do mais esperado pelos traders da Bovespa e Forex também. Nossa, eu não tenho paciência pra isso não, por isso que eu opero binário, não tem nem condição. Galera, voltando a falar a respeito sobre a exaustão do preço. Outra coisa que a gente pode perceber, que eu falo pro pessoal, às vezes a galera não dá bola. Vamos descer para um tempo gráfico maior de 15, subir para um tempo gráfico maior de 15. Para mim tá mostrando isso para vocês. Olha só, o preço está subindo, correto? Porém, ele tende a parar. Por quê? Por conta disso aqui. Ó. Então, eu sei que o preço vai buscar aqui. Vamos traçar a Fibonacci para a gente ter certeza? Teria que ser daqui, né? Teria que ser daqui aqui. Olha só para vocês verem. Não, Não, é aqui mesmo, tá certo. O Fibonacci me diz que o preço tende a parar nos 50%. Quando ele chega nos 50%, que é um número de resistência, não simula, gente. É um número de resistência, ok? Ele tende a me apresentar a exaustão. É aí que nos tempos gráficos menores, se eu estiver operando, eu tenho que parar de comprar. Vamos supor que seja no de 1. Olha isso aqui. Entende? Eu tenho que parar de comprar. Talvez ela adquira força e rompa? Sim, mas é talvez. Como que eu vou estar alienando as minhas entradas, então? Utilizando tudo que vocês aprenderam até hoje. Aqui, ó, no M15, o Fibonacci está traçado certo, porém, aqui no M1, o Fibonacci teria que ser traçado da seguinte forma. Viram? Na perna de baixa. Então, como rompeu o 61.8 com a sombra da vela, com o corpo da vela, mesmo que a tendência mesmo que o quê? Mesmo que eu acredite que o preço já subiu demais, eu ainda tenho que acreditar em compra. Por quê? Porque uma vez ele chegou lá. E não foi uma vez tão lá atrás, foi aqui. Por isso que é importante analisar perto da cotação. Olha lá, ó, o preço voltando a subir. Entende? Então, às vezes o pessoal, não, encostando no 61.8 e tal, o preço já subiu demais, o humor aqui tá falando que vai descer. Gente, não vai pelo humor. Vai pela análise de vocês. Se acaso o preço chegar a descer, o máximo que ele tem de descer aqui é a região de 50%. Por quê? Porque ela já foi respeitada 1, 2, 3 vezes. Então aqui se tornou um número de força para o preço. Se ele descer até aqui, ele vai parar onde? Ele vai parar na região de 38.2. Por quê? Já testou uma, já testou quase 2, aqui 3, aqui 4. Então região de 50% e 38.2 é uma região onde o preço tende a respeitar. Entende? Justamente que envolve isso que o Thiago falou, que é porque já foi testada várias vezes. Então, se rolar do preço descer até lá, a gente sabe que se ele não parar no 50%, ele para no 38.2. A gente não opera correção de preço, então a gente vai esperar o preço voltar a subir. A gente sabe que o destino dele é 100%. Entende? Isso aconteceu hoje, Gabriel. Eu estava operando, e aí ele estava indo abaixo do 23.6. Aí começou a entrar uma tendência de alta, né? Começou a subir, o tráfego tudo. E aí ele testou o nível de 50, nisso já tinha feito ruim já, né? Então quando ele chegou em 50%, eu esperei. Ele bateu umas 4, 5 vezes até que ele rompeu. Depois que ele rompeu e deu um candle acima da linha de 50%, aí foi onde eu entrei ganhando 2 win, né? Ele bateu depois 1.8 de novo, acho que deu uns 3 candles mais ou menos, testou o meu 1.8, rompeu de novo, tendência de alta, e bateu em 100 e depois caiu. Ele estava, na verdade, uma tendência longa de alta, de baixa, entendeu? Entendi. Mas ele fez exatamente isso que você explicou aqui agora.
É porque é padrão de mercado. É padrão. Aqui, ó. Isso se chama feeling. Lembra que eu falei pra vocês? Que vocês adquirem isso com o tempo? Chama feeling. Não tem dessa. O feeling só adquire com o tempo mesmo. É impressionante. Então, por exemplo, analisando no movimento da cotação. Rompeu 50% com o corpo da vela, a gente teria entrado com a compra, ganhamos. Aqui a gente teria entrado com uma compra também, porque rompeu o 61.8 com o corpo da vela, nós teríamos tomado stop. Aqui a gente teria entrado com uma compra, teríamos dado in, e ainda assim, acreditando no fluxo, a gente teria entrado com uma compra. Por que a gente ia entrar com a compra aqui? Porque eu estou vendo que deu certo? Porque foi doido fazer isso? Não. Simplesmente por conta desse fato. Nós sabemos que o preço chegou até aqui e desceu. Chegou até aqui e desceu. E chegou até aqui e desceu. E que a gente teve um in, a gente vai abrir uma compra aqui porque a gente sabe que o preço tem probabilidade de testar esse topo novamente. E ele testou esse topo e está respeitando. Justamente dentro da região de Fibonacci. Vocês sabem a diferença entre número de Fibonacci e região de Fibonacci? É a seguinte. Quer dizer o quê? Que quando está dentro... Aqui, ó. Chegou a encostar na linha de 50%? Não. O que isso quer dizer? Quer dizer que respeitou região de 50%. Não, respeitou região... É isso mesmo. Respeitou região de 50%. Entende? Aqui respeitou região de 38.2. E aqui respeitou região de 23.6. Quando eu falo cravou, ou fechou, ou bateu, ou testou região de 50%, eu quero dizer que encostou. Agora, quando eu falo respeitou região, eu quero dizer que envolve todo esse quadradinho aqui. Isso aqui é muito importante, porque o Fibonacci é matemática, mas os preços eles respeitam as linhas e as regiões. Então, vocês têm que saber analisar. Isso aí eu já vou deixar de feeling para vocês, eu não vou falar aqui. Eu vou deixar para me falar na próxima sala. Porque esse conteúdo, só para você ter noção, isso que eu estou explicando sobre Fibonacci aqui é matéria da próxima sala. Entende? Matéria da próxima sala. Aqui, olha que bacana, olha. Respeitou o quê? O número do... como é que fala? Ai, meu Deus. Como é que chama isso aqui? O suporte, que foi o 61.8. Então, assim que encostou aqui, foi queda... O que eu vou esperar novamente se o tempo gráfico de tempo maior estiver olhando para cima? Não tá. Eu vou parar de operar. Mas por que ele não tá, gente? Porque aqui atrás teve um candle alto um candle estúpido de venda. E eu já expliquei para vocês que geralmente quando dá um candle grandezinho assim, a probabilidade de 60% a 80% é dele corrigir nos próximos 3 candles, ou seja, pelo menos até os seus 50% de movimento, e num tempo gráfico maior, de 60% a 80%, dele corrigir em 7 candles de 50% de movimento. Quem estava na sala no dia que eu expliquei isso? Todo mundo estava, não estava? Você lembra, não lembra? Sim. Então deu um candle grande aqui. Gente, isso aqui não é barra elefante, ok? Não é barra elefante. Olha o que você tem aqui para poder ajudar na sua análise. Percebeu que respeitou várias vezes. Percebeu que deu um candle grande desse. Percebeu que ele está batendo nessa região e que a probabilidade dele voltar lá em cima, porque ele já testou aqui 1, 2, 3, 4 vezes e não conseguiu romper. E você ainda sabe que o Gabriel falou para vocês que a probabilidade do preço corrigir até 50% do movimento nos próximos 3 candles, o que você vai fazer? Você vai comprar, gente. Você vai comprar. Ah, mas eu tomei stop. Meu filho, você entrou para a estatística. É de 60% a 80% de dar bom. Ou seja, se você tomou stop, infelizmente você ficou nas 20% de ruim. Então é por isso que você vai chorar? Não, que é isso. Vocês vão ter um bom controle de gerenciamento de risco e vai estar recuperando capital nas próximas ordens. Ok? Gabriel, no caso assim, quando eu faço uma operação, eu abro as 3 janelas, né? Uhum. Você tem a opção de 3 janelas na mesma tela. E aí eu coloco o Fibonacci nos 3 gráficos, de 5, de 15 e de 1 minuto. Tem problema não? Olha, eu vou te falar a verdade. Não coloco no de 15. Não coloco porque não compensa. Vou te explicar como que eu analiso. Vou até criar um vídeo aqui, porque muita gente